Nos últimos anos, houve um fortalecimento das lutas das mulheres e um aumento da discussão sobre direitos e espaços em nossa sociedade. Foi graças à união de mulheres no mundo todo que avançamos. Conquistamos o direito ao voto, legislações sobre violência doméstica, igualdade salarial, entre outras conquistas. Sabemos que esses avanços ainda não são suficientes para acabar com a desigualdade de gênero e as várias formas de opressão. Por isso, é necessário refletirmos sobre o papel que nos cabe nessa luta por equidade e respeito. É o que vamos ver no programa de hoje. Entra na roda com a gente. Fiz nada e lá vem a madrugada pra me castigar. E a lua tem a pena de uma criança tão pequena que não pôde respirar. A noite cai em lágrimas, me deixando acordada com barulhos ao redor. Mas foi a trovoada que me manteve acordada e não deu pra cochilar. Ontem tomei uma decisão, lá vem meu trem. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roda de Mulheres está começando com a voz de Alice Brasil. Estamos no finalzinho de março, mês dedicado às mulheres, e no programa de hoje vamos dar sequência às reflexões sobre as conquistas femininas. Para enriquecer a nossa conversa, convidamos a delegada de Polícia Civil, Reina Gomes Moura, a educadora Luma Andrade e a curadora e consultora de artes, Dodora Guimarães. Sejam bem-vindas. É um grande prazer receber vocês. E as nossas convidadas de hoje têm em comum, além do empoderamento, né, o Prêmio Rio Mar Mulher. Ele foi criado em 2015 em alusão ao Dia da Mulher, para reconhecer as conquistas das homenageadas. Então, parabéns a todas por suas conquistas e pela merecida homenagem. Parabéns. Obrigada. E eu já começo a nossa conversa aqui fazendo uma provocação para vocês, para a roda. Nós tivemos muitos avanços, muitas conquistas e, na opinião de vocês, esses avanços, essas conquistas, são suficientes? Bem, né, falando um pouquinho com relação ao trabalho, né, o trabalho diário, que é a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, eu entendo que tivemos sim muitas conquistas e a maior delas, né, foi a entrada em vigência da Lei Maria da Penha. Foi um estatuto legal, um instrumento legal que mudou a vida de mulheres brasileiras, né? Eu tive a grata felicidade de estar há 11 anos à frente da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza e constatar na prática o quão de violência, o quão de gravidade, e que nós não tínhamos um instrumento efetivo, legal, para combater essa violência. E a Lei Maria da Penha vem, né, no nosso ordenamento, tem uma efetividade muito grande na prisão de agressores e, para mim, foi um grande avanço. Apesar, né, de muito ainda ter que se avançar para diminuir os indicadores de violência. Até porque teve um aumento absurdo, aí, principalmente na questão do feminicídio, né? Como é que vocês enxergam isso? Olha, é uma questão muito delicada essa questão da violência, porque não é somente contra a mulher, mas a violência contra o mundo mesmo, né? Assim, hoje a gente vive um processo de muita velocidade, de muita urgência, e as pessoas estão cada vez mais, vamos dizer, agressivas, né? Então, assim, com relação à mulher, eu acho que essa agressividade se torna mais presente, porque a mulher ainda é apresentada, assim, vamos dizer, como a força maior da sociedade, é a mulher. Então, assim, o homem, ele está sempre querendo atingir essa força, né? Eu acho que é um fenômeno também social. E eu concordo com a querida delegada, né, do avanço da lei, assim, esse divisor de águas que foi,
mas que diariamente você vê na imprensa o número de mulheres atacadas, né? E como são bárbaros os crimes contra as mulheres. Então, é uma preocupação mesmo e que acho que é uma luta da sociedade É um crime de ódio, né? Porque, inclusive, por isso o feminicídio, né? Porque mata pelo fato de ser mulher. Então, assim... É muita perversão, é né? muito demais. É uma questão mesmo perversa. E há também de perceber que, para além da Lei Maria da Penha, nós temos conquistado outros dispositivos que são importantes, né? Daí, a princípio, o próprio, né, retomando um pouco, o próprio direito à educação, que a mulher não tinha esse direito no passado, porque ela era colocada dentro do espaço doméstico, da parte do cuidado. Então, assim, quando nós passamos a entender a necessidade das mulheres ocuparem espaço, o movimento de mulheres, em especial o movimento feminista, passa a lutar por seus direitos, né, e fazer com que as mulheres tivessem a possibilidade, sim, de ocupar o espaço nas escolas, nas universidades, e pudesse ter a profissão que desejasse, né? Atrelada a isso, a violência devido à questão do machismo, patriarcado, que vem muito forte para poder deter essas mulheres dentro de um lugar em que elas não têm possibilidade de mobilidade, né? E aí, então, mais uma vez, o movimento se fortalece e reage. Nada é dado, nada foi dado até agora, é necessário que isso seja registrado. E a importância de perceber que existem diversos tipos de movimentos feministas, né? E a gente tem que reconhecer a existência do movimento feminista branco, que deu o pontapé inicial, mas que também excluía outras mulheres. Que a gente tem que pensar o Dia das Mulheres não só para fora, mas para dentro. E a diversidade de mulheres que existem, né? Como pensar essa possibilidade de entender que existe condições diferentes para mulheres diferentes. Então, o fato de estar atendendo a uma mulher não significa que todas estão sendo atendidas, porque cada uma vai ter suas peculiaridades. Principalmente, por exemplo, a questão do movimento feminista negro, né, que começa a dizer, não, mas a gente tem elementos que não está sendo abordado dentro do movimento feminista branco. E aí vem outra camada do movimento que vem dizer, olha, ainda não estamos sendo contemplado, por exemplo, o movimento transfeminista, né, que vai dizer exatamente, eu não estou sendo contemplado na primeira luta, eu não estou sendo contemplado no outro movimento, em que movimento eu vou ter que me enquadrar? Então, eu vou ter que lutar, juntar forças com essas diferenças que fazem parte do movimento transfeminista para poder implementar os seus direitos, né? Porque, por exemplo, as pessoas travestis e transexuais no mundo são as que mais são assassinadas no nosso país. Então, nosso país é uma referência negativa, né? E a forma de violência, se das mulheres cis são perversa, das mulheres trans é algo assustador. Assustador. Não é uma facada, são centenas de facadas, é esquartejar o corpo. Então, isso significa o ódio, porque essa liminalidade, essa, de certa forma, semelhança que vai existir do lugar da mulher, né? Então, o fato de ser uma mulher já é algo que dá subsídio a essa sociedade tradicional machista, né, sexista, homofóbica, transfóbica, para poder produzir determinadas violências, né? Essas violências que são, de fato, violências de ódio. E é algo que nós precisamos entender, eu concordo muito com um filósofo francês, que é Michel Foucault, quando ele diz que a lei é guerra. A lei, ela não é paz, porque não basta só a lei, o fato da lei existir não significa que os problemas estão resolvidos, mas ao contrário, é um dispositivo para se lutar. Óbvio que sem as leis nós não conseguimos caminhar, nós precisamos ter esse dispositivo, mas não basta ele só. Nós precisamos entender que para tornar o que de fato tem lei na prática, é necessário ter luta. E luta que vem de onde? Mais uma vez, dos movimentos feministas. Existe uma crítica muito grande com o movimento feminista, mas é exatamente uma tentativa de barrar as conquistas das mulheres. E o pior é que essa luta contra, ela vem também de mulheres, né? Que é uma coisa ainda mais assim, eu acho até mais grave, mas isso é também muita falta de informação e de entendimento do que é o movimento feminista. É até o processo de educação, né? Porque essas mulheres foram educadas num ambiente machista. E as próprias mulheres reproduzem o machismo e elas não, mesmo que elas não verbalizem, mas na prática, dentro de sua casa, está havendo uma performance
em que vai exatamente nutrir as crianças, tanto homens e mulheres, do lugar que devem ocupar e da forma que devem interagir na sociedade. Então, isso não é espontâneo, isso é ensinado. E as mulheres precisam ter consciência disso, porque, na verdade, muitas delas, infelizmente, são reprodutoras do machismo. Porque, inclusive, há uma situação que se coloca assim, que a culpada é a mulher do machismo, né? Porque é ela que educa, ela que forma o filho. Então, acho que hoje, você citou a educação como um fator também determinante para essa conquista das mulheres. Eu concordo com você, que foi através do conhecimento, né, do acesso à escola, que as mulheres puderam desenvolver seus potenciais de luta, né, e chegaram ao feminismo. Tá? Se ela tivesse ficado reclusa em casa, sem estudar e tudo, ela não teria saído e ter tido essa consciência. Que o mais importante, eu acredito que seja a consciência do seu papel como mulher e como transformar e como educar, né? E como também conviver com esses conflitos, porque é uma situação de conflito. Hoje, também eu acho que é muito difícil para o homem viver hoje diante de tanto empoderamento feminino, o que é uma coisa super positiva. Assim, eu acho que os homens, eles também estão mudando. É natural que eles estejam assumindo novos papéis hoje, porque se a gente observar na sociedade, o número de mulheres à frente de tantas frentes é impressionante. Ainda essa violência, ainda essa perversão contra as mulheres, mas eu acho que as mulheres estão cada vez mais à frente de grandes iniciativas, né? Assim, veja-se o número de mulheres cientistas, né, que se tem. Eu acho que em todas as áreas, de repente, as mulheres estão conquistando. Sim, a gente fala que 8 de março, né, o mês de março, é o mês das mulheres, é um mês de celebrar. Mas, assim, eu acho que a gente celebra muitas conquistas que nós tivemos, né? Nós tivemos avanços nas políticas públicas para as mulheres, nós tivemos avanços no acesso à educação, à informação, ao cartão de crédito, que nem isso a gente tinha, a liberdade sexual, que até outro dia a gente, se não fosse virgem, a gente era presa, entendeu? Uhum. Então, a gente teve vários avanços, mas um minuto... que nesse mês que a gente tira, né, que a gente está lutando sempre, mas eu sinto esse mês de março como um lugar que a gente não pode parar, e é um mês que incomoda bastante os homens, né, e as pessoas que ainda estão querendo compreender essa mulher nesse espaço que é para todas, mas às vezes eles dizem assim, mas ela tem um canto dela, ela tem um lugar dela. E quando a gente junta um monte de mulher para dizer que o lugar dela é onde ela quer, né, isso traz um potencial tão grande que essa luta é algo que vem de gerações em gerações. Assim, e se um minuto, por exemplo, eu parar de fazer, a minha filha vai encontrar um lugar com mais dificuldades. Então, a gente não pode descansar. A gente conquistou, mas para manter a conquista que tivemos, nós temos que continuar lutando, porque a gente vai regredir, né? Infelizmente, a gente não pode. É uma resistência. Assim, mês de março, para a gente falar, eu acho que teve muita coisa a se celebrar, sim. Porém, eu sinto um mês que dói, sabe? Porque a gente não precisava brigar pelo que é da gente. Era tão... A gente receber igual um homem, porque a gente trabalha, a gente estava conversando, a gente trabalha a mesma coisa, às vezes tem até mais certificados. E porque a gente ganha menos? Porque não tem tantas mulheres na política? Porque a gente não está ocupando os nossos lugares. A gente tem que gritar, espernear e ser chamada de louca e exagerada para poder a gente ter os nossos espaços, né? Então, assim, esse mês de março vem mesmo para a gente se juntar, né? E a gente permanecer, conquistar mais espaços e garantir o que nós já temos. Porque esse minuto, a gente dormir, a gente acorda, a gente volta para trás. Já disse, né? Para você perder seus direitos. É um mês. Eu tô doido que essas águas de março acabem, porque é bem esgotante. Assim, quem está na luta é um lugar que você
quem está na luta, assim, você cansa, você adoece junto com as mulheres que estão nessa luta, porque a gente está ali, de repente, na rua, numa manifestação, ou então tá numa viagem, está ajudando outras mulheres que estão exaustas de estar na luta. Então, é muito difícil e, com certeza, para mim, assim, a educação é o avanço que acessa mais. A Alice, ela, além de cantora, ela também tem um trabalho muito importante com mulheres, não é isso? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu trabalho na Procuradoria Especial da Mulher do Estado do Ceará como agente sociocultural, e a gente trabalha expandindo a Procuradoria para os municípios do Estado do Ceará, né? A gente já está por volta de 128 municípios que a gente já chegou esse acesso para expandir a Procuradoria, com a deputada Lia Gomes, né, como procuradora, a Érica Praciano como coordenadora, e uma equipe pequena, mas a gente tem se virado em todos os aspectos para estar nos movimentos. Cotidianamente a gente recebe mulheres de todas as classes, né, pedindo ajuda, ou então também para somar, para estar na luta, né? Às vezes as mulheres elas se curam lutando por outras mulheres. Inclusive, isso é um caso meu. É muito importante essa sua fala, a doutora Fara de Luna, né? Enquanto falam da educação. Para nós que trabalhamos com violência, é importante o número de denúncias, por quê? Porque a mulher está denunciando mais, é a possibilidade de uma intervenção maior. Mas, infelizmente, nós estamos nessa longa caminhada, mas nós não conseguimos aí diminuir os indicadores em razão da cultura machista, da cultura de posse, da cultura de poder, né? Nós precisamos desconstruir essa cultura para que a gente tenha efetivamente a diminuição dos indicadores de violência, né, contra as mulheres. Os crimes de ódio, infelizmente, eu investiguei muitos feminicídios na Delegacia de Defesa da Mulher e era claro o ódio, né, o crime de ódio, essa questão de destruição do corpo da mulher, né, ele não se mata com 1, 2, 3 perfurações à faca, se mata com 35, com 45, são crimes realmente bárbaros. E quantas vezes, né, a gente me deparava com a situação, doutora, eu não matei, eu não roubei, por que eu estou sendo preso? O agressor, ele não entende que ele está praticando violência, ele não entende que aquela situação é de violência, por isso que é necessário, além da responsabilização, é necessário sim a prisão, é necessário ele entender que aquela responsabilização está sendo feita pela polícia e pela justiça, mas é importante que ele não volte a praticar o mesmo tipo de violência, porque o que nós nos deparamos também, infelizmente, é que se não houver esse trabalho, essa reflexão, ele volta para a situação violenta e ele continua a perpetuar essa violência. Então, assim, o que eu acredito que vai haver diminuição é quando a gente efetivamente entender que é através da educação que a gente consegue desconstruir esse sentimento de posse. Quantas e quantas vezes eu não ouvi em depoimentos de mulheres, né, que foram vítimas de tentativa de feminicídio, que o agressor diz assim, ele não aceita o final do relacionamento, ele tem aquela relação de posse, você é minha, você não pode me deixar, e o que ele diz? Se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Aí ele mata, ele acha que ele tem o poder, que ele tem a posse, que ele tem do corpo da mulher, tem a propriedade do corpo da mulher, da vida da vítima. Nos locais de crime, de feminicídio, são terríveis. Nós aí nos deparamos com aquela violência simbólica, que ele também destrói não só o corpo da mulher, mas tudo que tem, ela tem apego, tudo que é importante para ela. Enfim, é terrível, né? É uma violência extrema. É terrível você pensar que, por exemplo, isso era legitimado há anos atrás. Sim. Você matar porque a mulher traiu ou alguma coisa. O homem ele tinha carta branca para matar. Há pouquíssimo tempo, né? Então, foi ano passado. É a lei de defesa da honra. Da honra, Sim. exatamente. Ele poderia cometer a violência até assassiná-lo e isso se justificava, né? Então, você tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala assim desses dados, né, que alguém às vezes diz assim, nossa, mas agora com a lei, agora todas as mulheres estão sofrendo. Não é que elas não sofriam antes, é porque antes elas não tinham um dispositivo de proteção, que é aquilo que falei, é importante que tenha lei, mas para tornar essa lei ela prática, é necessário que as mulheres elas tenham uma consciência. E aos poucos as mulheres vão tendo a consciência dos seus direitos, porque muitas delas, ainda agora, nesse minuto que nós estamos aqui, elas não têm conhecimento desse direito.
Não tem. Elas acham que estão totalmente à mercê de seus esposos e vão fazer o que quer. Porque, inclusive, existe uma outra educação que vai entrar em cena, né? Que é a educação informal, onde ela vai ter, por exemplo, nas mídias, na própria igreja, um lugar que a mulher tem que ser submissa. Você colocou uma coisa que é muito importante sobre que tipo de educação é essa. Vamos tratar disso no próximo bloco, voltamos já já. Vai atrás da tua história, mas te tiro da memória até o prazo que eu me dei. Ei, não vacile comigo, perdoar já não consigo, já te perdoei. 70 vezes 7, 7, 7, 7, 7. Mas o tempo vai passar quando eu chorar as águas do mar. Vou cansar de ser seu, eu seu. Aconteceu, acontecerá mais nada. Estamos de volta com a roda falando sobre as lutas e conquistas femininas. Se a luta é árdua para as mulheres que desejam se impor em uma sociedade patriarcal, é ainda mais difícil para mulheres transgêneras, travestis e transexuais que lutam para que seus direitos sejam respeitados. Por isso, cada conquista deve ser celebrada. A Luma Andrade é a primeira travesti do Brasil a conquistar o título de docência, doutorado e pós-doutorado e foi a primeira mulher travesti no Ceará a conseguir o nome social. Agora eu queria que você falasse, Luma, qual a importância disso para você e para a luta. Primeiro entender, como disse Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, né? Se torna. Então é necessário que as pessoas entendam isso para não produzir discriminações. Nós nos tornamos mulher dentro da nossa sociedade, a forma como nós nos identificamos. Não tem a ver com genitália, até porque você está olhando as pessoas, se você não vai, de repente, querer identificar a pessoa pela genitália, mas sim pela como a pessoa se apresenta, é a forma, o cartão postal de como ela gosta de ser atendida e como ela se auto-identifica. Nós temos uma luta constante por espaço, como eu mencionei anteriormente, a luta do movimento feminista branco, a luta do movimento feminista negro, a luta do movimento transfeminista vem exatamente para dizer o não lugar, né? Então, eu não estou sendo atendida dentro das minhas diferenças, porque é uma quebra de paradigma muito grande. Daí a necessidade de se ter dispositivos legais e aberturas na sociedade para superar os preconceitos, né? Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa vinda de uma família vivendo em situação de pobreza extrema no interior do estado do Ceará, Morada Nova, e que fui expulsa de casa, além de viver a situação de pobreza, posteriormente fui expulsa de casa por conta dessa identidade. E essa história é a história de outras pessoas travestis e transexuais do nosso país, do Brasil, do mundo, em que essas pessoas logo na infância são colocadas para fora de casa. Olha, se a família não aceita, a igreja não aceita, a sociedade não acolhe, então como esses corpos irão sobreviver? Então é exatamente na extrema marginalidade, né? Porque é uma forma de subsistir e muitas vezes vai ter que submeter a situações terríveis, como eu tive que me submeter, como foi o caso da prostituição. Não era algo que eu queria, mas era algo que eu necessitava para poder me alimentar, porque eu não tinha os apoios, ainda mais em uma época anterior. A gente está falando de um momento histórico que não havia nenhum dispositivo e nenhuma discussão sobre essas questões. Então, quando eu entro dentro do processo de educação, eu vejo a possibilidade de transformação da minha vida e de trazer à tona também essa realidade. Então, eu fui a primeira pessoa que produziu sobre travestis nas escolas, através do livro que foi publicado, né, que é Travestis nas Escolas, Assujeitamento e Resistência à Ordem Normativa. Onde é que pode adquirir esse livro, Luma? Esse livro está disponível na Metanoia Editora e ele é o clássico
quando se trata de produção sobre as pessoas travestis e transexuais dentro do espaço escolar. Porque antes os pesquisadores e pesquisadoras só falavam das travestis e transexuais dentro dos campos de prostituição. Então, historicamente, nós fomos pessoas que a educação foi negada para nós. Porque, como eu falei antes, havia todo um processo de negação, inclusive em termos de acesso a um direito fundamental, que é a educação, através de dispositivo na ditadura, que não impedia nossos corpos de estar nesse lugar. Ora, se nós éramos impedidos de estarmos durante o dia nas ruas e até à noite, porque nós éramos presas através de um dispositivo legal, que era chamado de vadiagem, em que as travestis eram presas, torturadas, né, muitas vezes assassinadas, e, portanto, se era proibido de estar nas ruas, imagine nos espaços educacionais. Então, nós fomos negados, tem dispositivos que foram criados para impedir a nossa entrada. Portanto, nós somos uma camada da sociedade feminista que agora que está tendo acesso a algum dispositivo legal, né, com muita precarização. Né? Por exemplo, essa produção que eu fiz ajudou a questão do nome social no MEC. Eu fui chamada pelo Conselho Federal. Então, vários outros dispositivos, eu sou chamada para ser uma das maiores referências para nós conquistarmos dispositivos legais. Então, foi necessário ter uma vida nessa perspectiva para poder dizer, olha, o que está acontecendo? Não só comigo, mas o que está acontecendo com as outras. Então, assim, saber é poder, como diz Foucault, né? Então, saber é poder. A pessoa que tem um saber, ela tem um empoderamento muito forte. Por isso que, muitas vezes, a educação é negada para nós mulheres em geral. Porque, a partir do momento que você tem o conhecimento, você se empodera. E esse empoderamento faz você pensar a vida completamente diferente e sua performatividade, sua atuação dentro da sociedade, ela muda totalmente. E é esse o temor de muita gente que faz propagandas de formatos de educação em que a mulher tem que ser submissa, que não se pode se falar de gênero e sexualidade, por exemplo, dentro das escolas, criar uma falsa ideia de uma ideologia dizendo que, na verdade, é uma farsa para impedir que as mulheres tenham conhecimento de sua realidade. Que elas conheçam, por exemplo, evite, por exemplo, os assédios, as violências contra as crianças, porque muitas das nossas crianças, elas estão sendo assediadas, elas estão sendo estupradas e elas não têm a menor noção do que é aquela prática, porque é passada para ela uma outra forma de pensar aquele assédio, que na verdade é um assédio, uma violência, mas apenas pela falta de educação do diálogo na família, inclusive nas igrejas, que deveriam também tratar, não levar só para as escolas discussões de gênero e sexualidade, mas para todos os espaços educacionais, quebrando esse preconceito, essa discriminação, porque tendo o saber, se tem o poder para se determinar e discutir suas vidas. E transformar. E transformar suas vidas. Hoje nós temos pessoas trans, eu tive a possibilidade de participar de um evento em Washington, né, da União Europeia, e eu estive em uma das pessoas convidadas, a mãe de uma garotinha trans, que a garotinha trans é trans desde os 4 anos. Quando a mãe percebeu que não tinha mais o que fazer, porque ou ela reconhecia e aceitava a filha como ela desejava, ou então aquela criança iria se mutilar, iria se matar, né? Então, assim, nós já estamos vivendo casos em que as crianças já estão se identificando como pessoas trans, já existem espaços de apoio, as mães já estão reconhecendo a existência desses corpos e estão acolhendo. Imagina se eu tivesse tido o acolhimento lá na minha família. Onde eu teria chegado? Porque não foi fácil chegar aqui, sem ter o apoio da família, sem ter o apoio da igreja, sem ter o apoio da sociedade. Imagine se eu tivesse, ou teria chegado muito mais antes onde eu estou, ou já estaria muito além de onde eu estou. Então, é essa a diferença. Você ter uma vida em que nasce com privilégio e você nascer em uma vida que você não tem essa possibilidade. E aí a gente tem que galgar oportunidades para poder produzir esse conhecimento. E às vezes essa própria oportunidade é fruto da luta e do mérito, porque não foi fácil chegar aqui. Algumas pessoas podem dizer, hoje ela não sofre preconceito, tudo que ela passou ela está bem. De fato, estou bem, mas isso não significa que eu não sofro preconceito. Preconceito não ficou para trás. Hoje mesmo, atualmente mesmo, quando eu fui eleita diretora do Instituto de Humanidades na Unilab, a gestão superior retirou todos os servidores. E por que foi? Não fez a transição,
várias tentativas de sucateamento que foi denunciado. Então, isso significa o quê? Porque nossos corpos não foram pensados para ocupar nesse espaço, nossos corpos femininos. Quantas e quantas outras mulheres podem dizer, mas é uma travesti? Nós vimos, por exemplo, quando a Dilma foi eleita, teve mulher que disse, como é que elege uma mulher? Então, nós temos mulheres altamente reprodutoras do machismo. Então, não é pela singularidade, é pela consciência política. Nós precisamos ter mulheres ocupando os espaços, mas mulheres que tenham consciência política. Daí a necessidade do quê? De ter esse saber que é poder. E como a gente falou no bloco anterior, que tipo de educação, né? Porque o que estão querendo também transformar é trazer uma educação tida como conservadora que nega tudo isso, né? Que isso é um perigo também. Luma, eu gostaria de saber quando foi que você deu essa virada, quando você compreendeu que com o conhecimento você poderia superar essa situação. Porque o meu sonho era exatamente ser professora, estar nesse espaço, e a única forma que eu teria para chegar nesse lugar seria galgando o espaço da escola, né? Seguindo o caminho que todas as outras pessoas seguem. Só que a minha trajetória ela não é a mesma, não foi a mesma das outras pessoas. E alguém pode dizer, mas por quê? As pessoas estudavam na mesma escola que você, mas a escola não tinha, por exemplo, para mim, o mesmo significado e representatividade que tinha para os meus colegas e minhas colegas que eram cis. Por quê? Porque eles usufruíam de todos os espaços sem nenhum problema. Eu não poderia ir para o intervalo porque eu era espancada. Aí eu não tinha direito à merenda, porque se eu saísse, eu era espancada, ficava com fome dentro da sala de aula. Eu não podia usar banheiro feminino, nem o banheiro masculino. Eu ficava com dores atrozes na urina, retendo a urina e as fezes, as necessidades fisiológicas para poder ter aquele direito. Então, para ter o direito à educação. Mas é importante que se diga, Luma, que essa não é uma luta apenas LGBT, é uma luta de toda a sociedade, porque ela, de uma forma ou outra, ela atinge a toda a sociedade, né? Porque a gente tem que pensar que estão matando, estão aniquilando com pessoas, com seres humanos, né? Então, assim, isso, como é que isso reflete no restante da sociedade? E é algo importante que você fala, que, por exemplo, hoje as pessoas héteros, cis, né, elas têm seus filhos e filhas. E esses filhos e filhas poderão serem pessoas também, pessoas trans, pessoas LGBT. Daí a necessidade dessa consciência política, né, de uma educação que realmente promova o respeito à diferença, né, para que os pais possam acolher as diferenças e não colocar para fora, não massacrar esses corpos. Para vocês terem ideia, os nossos corpos, eles são tão indesejáveis, principalmente no passado, né? E ainda hoje ainda ocorre, que até na morte a família não deseja velar. Então, são os corpos que são abandonados, que são jogados nem na hora da morte, né? Então, que corpo é esse que a família não aceita, joga para fora a sociedade, até as igrejas, né, que fala de uma religiosidade, de um amor ao próximo. Que fala de Jesus Cristo, que foi alguém que sempre esteve ao lado dos menos favorecidos, dos que viviam sempre à margem. Que religião é essa? Exato. Que Deus é esse? Que Deus é esse? E esses discursos, eles vão exatamente, são perigosos, porque um pastor, uma pastora, um padre, né, enfim, pode, na verdade, estar produzindo um discurso que mata. Né? Pode não ser aquela pessoa que está exterminando, mas vamos pegar como é aquela pessoa que está amolando a faca, que está preparando o golpe. Não é ela que vai golpear, mas é ela que prepara. Mas está alimentando outras pessoas para fazer isso. Empoderando. É tanto que os discursos das pessoas que são extremamente violência, né? Com as pessoas LGBT, o primeiro discurso que vem é um discurso que é religioso. Deus criou uma mulher, então isso vai justificar o ódio. Então, assim, é o perigo que se tem, né? Daí a necessidade de que a própria heterossexualidade, as pessoas cis, podem entrar nessa armadilha, porque seus filhos poderão entrar nesse jogo. Então, por isso a importância de ter pais, mães empoderadas, de dizer, é possível ter meus filhos e eles viverem da forma como deseja, felizes. Porque tem outra questão, que é o suicídio. Né? Que o suicídio, ele não é algo praticado pela pessoa. O ato, sim, mas quem foi que constituiu aquela prática? Quem está exterminando, na verdade, é a família,
é a sociedade. Por quê? Porque não consegue respeitar e aceitar aquela diferença. Então, nós não podemos entender o suicídio como algo da culpa da pessoa. A gente tem que levar para nós. Qual foi minha contribuição nesse assassinato, né, que estão chamando de suicídio? Porque você isola tanto aquela pessoa que ela se sente sem um lugar. Ela se sente sem nenhum acolhimento e sem razão. Por que eu vou viver? Por que eu vou continuar nesse sofrimento? Que vida é essa que eu vou viver que não é a minha? Eu acredito Exatamente. que é uma sociedade muito hipócrita, porque é comum as famílias dizerem, nós criamos os filhos para o mundo. E o que é o mundo? O mundo é feito das diferenças. Então, se a família expulsa um filho só porque ele é diferente da norma com a qual ele está habituado, ele está aniquilando o filho para o mundo, né? E não criando para o mundo. Assim, acho que a sociedade tem que estar muito atenta para o que são as pessoas, não somente o corpo. Eu acho que o discurso é a pessoa. Mas eu acho que nós temos a luta é para que normalize, para que isso seja, para que a gente não estranhe, por exemplo, uma travesti, a gente não que seja uma coisa normal, que faça parte da nossa sociedade. Essa luta. E uma coisa importante que eu queria destacar por exemplo, nós tivemos agora o ano passado a parada, né, aqui em Fortaleza, a estadual. Inclusive eu fui a madrinha e me emocionou muito quando eu vi à frente da parada as mães da resistência. Porque aí as mães estão dizendo, meus filhos, minhas filhas não estão sozinhas. Nós estamos na luta. E a faixa que trazia, não matem nossos filhos e filhas. Elas estiveram aqui. Então, assim, algumas mães da resistência estiveram aqui. Então, assim, as Muito mães da importante resistência, trabalhar. ela é exatamente um movimento que vai se impor a este de violência, de colocar para fora. Inclusive, outras mães estão ouvindo as mães da resistência, porque às vezes não se tinha, né? Não tinha ninguém para orientar. E nada como um par, né? Por exemplo, uma mãe falando com a mãe, um pai falando com o pai, né? E trazer, olha, a experiência é essa. Isso é diferente. Isso demonstra também a solidariedade, né? E a força que isso está criando. E que é uma cilada, exatamente, fazer o discurso inverso. Porque mais tarde pode ser você e seu filho. Por exemplo, nós tivemos 2 homens, um caso que ocorreu em Goiás, que foram violentados porque estavam abraçados. E aí, na hora da entrevista do caso, o rapaz disse, não, mas era eu e meu pai que estávamos abraçados. Então, assim, isso é muito violento. Isso vai se tornar vítima a própria heteronormatividade. Eu passei por isso. Eu passei por isso no carnaval com a minha filha. Eu abraçada com ela e uma pessoa veio e me gente, falou de uma forma tão agressiva, entendeu? Que eu olhei e digo assim, eu não entendi, na hora eu não entendi bem por quê, né? Aí eu digo, eu não acredito, filha, estou achando que você é minha namorada, só pode. Aí eu digo, meu Deus, que absurdo. Você E se tá vendo? fosse, É uma qual o sociedade problema? doente. É uma doente. sociedade doente. Que difícil, né? Como foi essa luta, está ainda ocorrendo e como está difícil, né? Nós tivemos, só um exemplo, nós tivemos agora, só em 2023, a inauguração da Delegacia de Crimes de Intolerância, né? Intolerância religiosa, intolerância racial e intolerância contra o público LGBTQIA+. Então, em 2023, a violência contra a mulher, ela já está desde 1986, então só agora, né, em razão dessa luta, dessa visibilidade, dessa importância, é que nós tivemos a inauguração de uma delegacia importantíssima, delegacia que só tem em alguns estados do Brasil, mas que já está com muitas denúncias, né, que já está fazendo um trabalho incrível, um trabalho de rede, um trabalho de proteção e que, na verdade, também é importante e é uma felicidade dizer que está ocorrendo muitas denúncias, né, que as vítimas estão comparecendo nessa delegacia, que essas pessoas estão sendo responsabilizadas por essas práticas criminosas, né? Não só, muitas vezes, como Luma colocou, práticas muito mais graves, que chega até uma questão de instigação, né, Luma, ao crime de suicídio. Então, assim, é importantíssima essa conquista de direitos e é com muito orgulho, né, que nós podemos dizer que o Estado do Ceará, nós
nós temos uma delegacia especializada, hoje nós temos um centro de referência e que nós precisamos cada vez mais instalar essa rede de proteção, né? Porque o que faz, né, Luma, você sabe bem, o que faz a denúncia, o que faz procurar é você acreditar nas instituições, acreditar na rede, acreditar que realmente tem uma saída. Então, isso é com muita felicidade que a gente, né, publiciza a existência dessa delegacia no âmbito da Polícia Civil do Estado do Ceará. É muito importante que ela traz reconhecer, por exemplo, o avanço que tivemos no governo do Estado, né, de ter uma Secretaria das Mulheres, Sim. de ter uma Secretaria da Diversidade. Inclusive a Michele Meire, que está fazendo um trabalho espetacular, não só na capital, porque às vezes se esquece do interior. Há de se registrar, quer dizer, a Michele Meire, que é uma pessoa que se autonomeia como lésbica, secretária mesmo, dentro do rol do governo do Estado, ela vai para os interior, desenvolve as atividades, faz o diálogo, e nós estávamos precisando disso, de ter pessoa que o governo chegasse até lá. Né? Que o governo acolhesse essas lutas. Né? E levando os dispositivos legais, porque isso dá outra força. Né? O governo federal agora, né? A gente percebe a outra dinâmica, porque a gente já consegue ter mobilidade, né? E fazer com que os dispositivos legais, de fato, se tornem prática, não fique só na teoria. Porque eu acho que o desafio maior para nós é fazer com que as mulheres tenham conhecimento dos seus dispositivos legais, a consciência política, para que ela busque seus direitos. Mas daí, até ela ter isso, nós precisamos chegar em vários lugares que nós ainda não estamos conseguindo chegar. Porque tem mulheres que não sabem que existe Lei Maria da Penha. Existem mulheres que não sabem o que é essa Lei de Maria da Penha. E a gente precisa chegar nessas mulheres. A gente precisa chegar nas pessoas travestis e transexuais para elas entenderem que tem dispositivo legal que faz com que o nome e o gênero dela seja reconhecido na sua certidão de nascimento. E como ela vai fazer isso? Então, nós temos ainda a falta desse saber chegar onde deve, porque às vezes ele é barrado. Na escola, por exemplo, muitas vezes a direção não deixa esses conhecimentos chegarem. Daí a necessidade de nós termos, enquanto movimento feminista em geral, a solidariedade de todos os povos que vivem a vulnerabilidade, de entrarmos juntos, povos negros, povos quilombolas, povos indígenas, ciganos, ciganas, todos os movimentos em gerais, nós nos unirmos, já que nós fazemos parte do movimento de vulnerabilidade, nós nos empoderarmos, porque não é porque eu não sou negra que eu não vou lutar pela questão racial, contra a questão racial, contra o preconceito, né? Não é isso, preconceito racial, não é isso porque eu não sou, eu não vou fazer. Né? Porque então, o preconceito, ele é algo nocivo para a sociedade. Exato. A gente vai continuar, Luma, com esta conversa, mas no próximo bloco voltamos já já. Sim, eu estou tão cansada, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Minhas calças vermelhas e meu casaco de general cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas. Canto sol, canto sol, canto sol. Só você sabe que eu preciso de você para viver, para viver, para vivaça ser. Só você sabe que eu vim de longe, que eu vim de lado, que eu vim de laços, que eu vim de amassos. Só você sabe que eu preciso de você para viver, para viver, para vivaça ser. Só você sabe que eu vim de longe, que eu vim de lado, que eu vim de laços, que eu vim de março. Cuidado, cuidado. Vampiros por toda a cidade, eles sugam a sua alegria e o seu acredito. É isso! Estamos de volta e de volta com Alice Brasil, essa voz maravilhosa.
Alice, ela deu uma palhinha aí pra gente, né, durante o programa, vocês perceberam? E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho e um pouco sobre essas músicas que você cantou durante o programa. Bem, eu trabalho com teatro e música há 15 anos, né? Comecei compondo, e aí eu senti a necessidade de aprender os instrumentos para eu colocar essa expressão. Eu também era uma criança muito introvertida, tinha também muito introspectiva, tinha as minhas questões também, e a arte foi o lugar que eu encontrei, que até hoje é o acesso, que eu uso a arte não como um entretenimento apenas, mas sim como lugar de reflexão. Eu estou atualmente trabalhando na Procuradoria Especial da Mulher como agente sociocultural, onde a prevenção, a gente vai nas escolas, a gente canta para jovens, adolescentes, a gente vai para as periferias, a gente vai para os interiores, e eu tenho a sorte de levar a minha música como um lugar de reflexão e de força. Infelizmente, essas composições que eu cantei foi baseado em histórias que eu vivi, ou então de pessoas muito próximas, mas grande parte foi das minhas vivências com relações tóxicas, ou então questões sociais também, para me enquadrar nesse mundo. Atualmente, eu estou com um projeto, essa música que eu canto mais no mês de março, com a Procuradoria Especial da Mulher, faço a abertura dos eventos, para falar sobre essa dificuldade de voltar para si depois de uma relação só, né? Que eu sempre venho falando em todos os lugares que é muito melhor estar só do que mal acompanhado, né? E a necessidade da gente encontrar o sol outra vez, depois de estar distante em uma relação que te colocava ali fechada, sem acessos. Mas, atualmente, estou com outra pegada, né? Eu tive que dar um tempo do teatro, porque, realmente, a sobrecarga da mulher... Eu sou mãe, tenho um menino de 6 anos, e as minhas necessidades de subsistir e de lutar sobre... dar condições melhores para a minha vida. Infelizmente, o palco no teatro, a gente estava conversando, é um lugar que tem que priorizar, né? Então, esse lugar de lutar, né? Casou com a minha necessidade de falar e de me empoderar e ajudar outras mulheres, né? A arte nessa parte política, né? Mas, assim, essas músicas que eu toquei até então são músicas mais densas, né? Que é aquele que dá um choque. Mas eu estou com um projeto chamado Gata Magia, que esse é o projeto... Muito legal, mas irônico. Eu coloco baralho cigano também, né? A gente faz várias coisas, e é uma mistura de arte com espiritualidade, que estou dando uma repaginada na minha... Depois de anos e anos parada, assim, longe dos palcos, teve a pandemia, tive uma filha, então agora voltando, dando uma organizada com a Gata Magia, o projeto de retorno. Tem um CD no Spotify chamado Me Abracem, que fala sobre depressão, sobre suicídio, fala também sobre as relações as relações tóxicas, né? E eu vou tocar um pouco, tá? Da Gata Magia. Sim, claro. Pode ser? Não, pode ser. Gata Magia é o meu trabalho novo, tem um single, vocês podem encontrar em qualquer plataforma, viu? Segue lá, Alice B Brasil no Instagram, não estragou, que ele vou dar uma estragada nele para melhorar de novo. Vou dar repaginada. E é isso. Só para a gente ver como as questões de violência estão em todos os lugares, eu faço uma pergunta, quem quiser levantar a mão, levante, mas quem já levou um chifre? Oh. Isso é uma violência que todos nós passamos, e a gente ultrapassa, isso dói pra caramba, mas assim, isso aproxima do povo, e a gente vai falar sobre a violência moral, sobre a violência patrimonial e todas as outras que a Maria da Penha vem. Então, esses projetos vão mais para a escola, para a gente ter esse diálogo maior com os jovens, né? E é isso. Questão da educação que a Luma falou. Prevenção. Pois eu levei um chifre e eu transformei em arte. Eu sou tranquila, eu sou da paz, eu sou de boa, eu sou maneira e companheira. Te deixo sair pra onde quer, mas se eu te ver com outra mulher, eu jogo as coisas no chão, eu falo algum palavrão, taco a mão no teu rosto de tanto desgosto, eu faço um esforço e digo não. Eu te dou minhas costas, não escuto respostas, cruzo logo os meus braços, meu olho embaixo, mas logo disfarço olhando pro chão. Não queria chorar, não queria dizer, mas é que você não soube esconder. Meu amor, eu te vi com o Tasmania, perdeu o Playboy, a Gata Magia.
te jogo no meu caldeirão. Vassoura, varinha, condão. Rouba tua cueca, sou bruxa moleca, amiga da Jéssica, sei disso não. Eu sou cat miau, faço bem, mas também faço mal. Mexeu com a gata magia, eu peço ao meu guia que tu virigisse, case com Tasmania. Eu sou tranquila, eu sou da paz, eu sou de boa, eu sou maneira e companheira. Te deixo sair pra onde quer, mas se eu te ver com outra mulher, eu dou é pena. Muito bom, delícia. Obrigada. E assim, é importante a arte, como a gente sempre fala isso aqui, mas ela salva, né? A Dodora, ela é curadora, inclusive ela na década de 80, ela abriu uma galeria aqui que foi referência, que ela é divisor de água aqui, no período, hein, Dodora? Onde nem se questionava, nem se falava sobre direitos da mulher, não é assim? Olha, Poucas. esse período, a gente, assim, eu recordo bem que eu pesquisava muito e procurava muito artistas mulheres, e tínhamos muito poucas mulheres artistas no Ceará, assim, muito poucas mesmo, né? Tínhamos, assim, contávamos nos dedos. E, claro que a gente tinha a Heloísa Joaçaba, que era uma mulher poderosa, né? Eu lembro da Deise Grise, a Anice Firmeza, mas eram artistas que também se dividiam com o lar, né? E isso, de certa forma, assim, a colega falou disso, do que é ter uma família e ser artista, né? Assim, eu costumo dizer assim, artista não pode ter família, porque família é uma responsabilidade. E eu sei que isso é radical dizer isso, né? E, bom, mas hoje nós temos muitas mulheres artistas, isso é uma conquista, é um avanço, boas artistas, e de repente assim, estão surgindo nomes que eram esquecidos, né? Que a gente não se dava conta da existência dessas mulheres. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. Felizmente, eu estou num lugar, dentro da arte, que é a curadoria, que é um espaço que é muito feito por mulheres. Por exemplo, até no caso das galerias, eu vi uma matéria na Folha de São Paulo sobre as galeristas que dão as cartas na arte em São Paulo. E eu falei, as galeristas, né? Essa é uma atividade que, à frente das galerias, estão as mulheres. É uma área que, realmente, a mulher ela tem um protagonismo importante. E, assim, isso no Brasil é muito determinante. Então, acho que, assim, e tem tudo a ver, porque o que é a curadoria? É cuidar, né? É o cuidado. Então, ninguém melhor para exercer esse papel do cuidado do que a mulher, né? Assim, tanto do cuidado como da cura, tudo é uma coisa feminina. E assim, essa questão do patriarcado que a Rabena colocou também, que a Luma coloca, né, com todas as complexidades, é uma coisa que vem, assim, a gente conversou antes, que eu acredito que vem da Idade Média, né? Foi na Idade Média que teve as caças às bruxas, né? E o que foi a caça às bruxas? Foi uma luta contra o conhecimento, porque as mulheres detinham o conhecimento, elas detinham a sensibilidade. A mulher tem o tal do sexto sentido. Então, essa condição feminina é o que apavora, né? Assim, é o que dá medo, né, à sociedade patriarcal, mas é o que vai salvar o mundo. Eu acredito que a salvação do mundo não está na arte, não, ela está nas mulheres, na força das mulheres. Com certeza, e a gente tem que trabalhar muito, e a conversa é necessária para que a gente possa conseguir realmente essa equidade e diminuir ou eliminar. Eu digo diminuir porque eliminar é meio utópico, a violência contra as mulheres. Eu acho que também é um desafio para os homens, eles começaram a entender, os homens cis, né, que há necessidade de ter o cuidado também. O cuidado não pode ser algo visto apenas do lugar de mulheres, é lugar de pessoas. Isso, pessoas. Porque homens e mulheres terão que cuidar dos seus filhos, Isso. terão que ter o cuidado. Então, a responsabilidade não pode ser da mulher. Terão que cuidar das suas casas, terão que cuidar dos espaços e das pessoas a qual estão ao seu redor. Porque, assim,
historicamente foi colocado o lugar do cuidado e o lugar doméstico como o lugar da mulher. E isso é muito perverso, inclusive para o homem, porque quando o homem vai morar sozinho, ele não sabe lidar mas aí com eu essa acho, questão. Luma, que a questão é, assim, as pessoas. Tá? A gente tem que pensar na Isso. humanidade como pessoas, Mas é isso. nem como homem, nem como mulher, mas como pessoas. Nós somos pessoas, né? E quando a gente defende assim, o lugar da mulher como a pessoa que cura, que vai à frente, que cuida mesmo, né? Que segura a onda, é porque talvez culturalmente foi construído Não, dessa eu entendi a sua forma, questão, né? mas nós temos que ter cuidado apenas para as pessoas não entender que esse é um lugar Isso. feminino. Não, Pronto. com certeza. Assim Não, como nós temos que entender é o lugar da mulher onde ela quiser. Se Isso. ela quiser estar dentro de casa, cuidando dos filhos, é um direito dela. Claro. Mas aí não pode ser uma regra. Mas, né? E Eu que acho os homens têm não, que fazer que os o homens- exercício filhos não é só de contrário. mulher. E os homens têm que Filho não é só entender de que mulher. o lugar de casa também é dos homens. Claro. Então a gente tem que Isso dividir tá essa mudando. tarefa. Isso é outra conquista importante. Né? Meninas, infelizmente, nosso tempinho acabou, mas foi uma conversa muito inspiradora essa que tivemos hoje aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero agradecer e dizer que foi um prazer, né, estar entre essas mulheres inspiradoras, fortes, né, batalhadoras, e que a gente deve sim ter consciência de que somos pessoas e que a vida é o que importa, é o que mais importa. Então, abaixo o preconceito, viva a igualdade, né, e as diferenças. Bem, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, com essas mulheres realmente incríveis, como falou Dodora. Dizer também para as mulheres que estão nos assistindo, né, que acreditem na Lei Maria da Penha, denunciem, procurem seus direitos, que realmente sua vida vai ser modificada. Eu queria agradecer, né, a todas que estão aqui pelas contribuições em termos de saberes e conhecimento e agradecer também à emissora por estar levando essa informação, porque vai chegar a diversas mulheres, as mulheres negras, as mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, as mulheres LGBT, enfim, a diversidade de mulheres que existe no nosso estado, que está no nosso país. E agradecer à comunidade acadêmica da Unilab, a qual eu faço parte, por estar sempre em nossas lutas. Parabenizar o governo do estado por ter criado uma Secretaria da Diversidade, Secretaria das Mulheres. Eu acho que é dessa forma que nós iremos transformar o nosso estado e ser exemplo para os outros estados do país e dizer que é possível dar respeito e dignidade às mulheres. Nada sobre nós sem nós. É isto. Eu concluindo, obrigada por estar aqui próximo de mulheres tão guerreiras, né, que estão seguindo na luta e vencendo também. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada, telespectador, mais uma vez aqui na TVC. Agradeço a todas, a todos e a todas. É isso. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Será porque eu sou maior e quase sempre eu não uso pó? Talvez porque não sei dançar e me esbarro sempre em algum lugar. Fazer o quê? Eu gosto de você, mas você não gosta tanto assim de mim. Fazer o que, fazer o que, fazer? Faço coleção de rosas murchas, ainda durmo com o cinho que meu ex me deu. A porta do meu quarto é branca, quem sabe assim eu tenha paz. Todo dia eu rezo, creio em Deus Pai. Amém. Obrigada.